Tudo bem, pessoal, com vocês? Começando então mais um episódio do Med 60 Dias, onde eu venho aqui ao vivo e tiro dúvidas do pessoal que me acompanha, que deseja ser o primeiro médico ou a primeira médica da sua família. Então, esse é um programa muito legal, né? Porque eu acabo conhecendo vocês pessoalmente, né? E é uma forma de eu poder contribuir com a jornada de vocês até o topo da medicina. Então, meu grande objetivo, né, aqui é poder ajudar vocês a passar em medicina, mas não só passar em medicina, mas também ser o primeiro médico ou a primeira médica da sua família. E hoje nós vamos conversar com o Lucas. Vou chamar ele aqui, vamos ver como é que tá a rotina de estudo dele, como é que tá a estratégia até a reta final, né? Agora nesse contexto aí de reta final, né? Faltam poucos meses para as principais provas do Brasil. E aí eu vou tentar ajudar ele da melhor forma possível para ele aumentar a probabilidade dele conseguir passar em medicina para que em 2022 ele esteja dentro da faculdade de medicina. Bom dia, Léo. Tudo bem, Lucas? Só não Bem, estou conseguindo te ver. acabei de acordar, eu tô com a cara meio de sono. Não, mas pode ficar tranquilo aí, só para mim conseguir te enxergar aí, porque geralmente a linguagem corporal 70% da tua comunicação é linguagem corporal, né? É, Porque, por exemplo, tu pode falar assim, Léo, eu quero passar em medicina, mas. Entendeu? Léo, eu quero passar em medicina. Tem diferença, né? Por isso que eu gosto muito de ver vocês pessoalmente, né? Quando vocês vão fazer a pergunta para mim, porque eu consigo ler melhor, né, a linguagem corporal de vocês. É diferente da pessoa escrever aqui nos comentários, tá, Lucas? uhum. Lucas, da onde que tu fala? Eu tô falando de São José do Couto, ele é distrito de Campinápolis, no Mato Grosso. No Mato Grosso. É, Perfeito. Tem a federal aí, né? tem a Tem a federal aí. Como é que é? UFMT. O FMT. Isso aí, perfeito. Se eu não me engano, acho que tem um aluno do Método Atleta da Mente que está na Federal do Mato Grosso. Se eu não me engano, acho que é. A, sei. Tem uma aluna que também que passou numa particular com FIES e tem um que passou na Federal. Mas enfim, Lucas, tu mora sozinho aí no Mato Grosso? Tu mora com teus pais? Não, eu moro com meu pai e com a minha mãe. Tá, perfeito. E tu quer passar na Federal, então? Como é que é? É, na Federal. Preferência em Cuiabá, que é mais Em perto. Cuiabá. Uhum. Ela tem vários campos, então, não é só em É, Cuiabá. tem Cuiabá, tem Primavera do Leste, Rio Verde. Uhum. E todos esses campos têm medicina, então. Sim, quase todos, né? Mas o que mais tem é no Cuiabá. Tá, perfeito. Lucas, como que eu posso te ajudar hoje? Qual que é a tua maior dificuldade agora na reta final? Assim, Léo, como é que você consegue ter constância, sabe? Porque tem dia que a gente tá ruim, a gente tá desmotivado, só que a gente faz meditação, a gente faz respiração, só que, sabe, não é igual, entendeu? Boa pergunta. Então, a tua principal dúvida é consistência, é isso? Entendi. E tu sabe, Lucas, que eu gostei muito da tua pergunta, porque geralmente a pessoa fala que ela estuda direto, né? Eu faço isso todos os dias. Eu estudo de manhã, eu estudo de tarde. Aí quando o cara fala isso, eu já fico meio assim, né? Ele Uhum. fala todo dia, eu já não acredito muito, né? Porque eu sempre falo pros alunos, né, Lucas, que eu só acredito em ações, eu não acredito em palavras, né? Então é muito bom a tua pergunta, né, sobre consistência, né? Porque provavelmente já deve ter visto esses vídeos do YouTube, né? Já. De aprovação. Antes de eu entrar no método, sim, eu via muito. Tá.
tipo assim, tu não ficava meio assim, pô, mas como é que o cara consegue todo dia? Porque eu tento estudar todo dia e não é todo dia a mesma coisa. Tu não ficava, tipo, com essa pulguinha atrás da olho. horas, 9 horas de estudo por dia e cortava os feriados, esses finais de semana. Eu fiquei pensando, poxa, será que vale a pena mesmo cortar tudo isso? Não vale. Sim, e tu sabe que eu ficava me questionando, né? Tipo assim, cara, como é que ela consegue, como é que ele consegue de segunda a segunda estudar tudo isso? Né? Porque daí eu lembro que eu digitava no YouTube, né? Tipo, como passar em medicina. Aí aparecia vários vídeos. E daí eu começava a ver os vídeos e aí a pessoa falava, nossa, eu estudava de segunda a segunda, de manhã, de tarde, de noite. E eu, pô, cara, mas eu chego na sexta-feira, eu chego no sábado, eu já tô acabado, né? E como é que o cara consegue estudar tanto assim, né? Ficava com essa dúvida. Mas assim, Lucas, conta pra mim, né? Como que é a tua rotina de estudo, assim? Bom, agora como tá começando as aulas presenciais de novo, eu tô no nono ano, né? Eu nunca fiz Enem. Eu não, nem Uhum, posso fazer o Enem esse ano, né? Tem que ser ano que vem, que é a partir do primeiro. uhum. Aí eu acordo, de preferência, umas 5 para 6 horas. 5, Quantos 5. anos tu tem? Eu tenho 14. 14 anos. Eu falei ano que vem ver tu na faculdade de medicina. Acho que não vai ter como. Aí vai dar certo. Mas assim, se eu tivesse 14 anos e eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, cara, seria totalmente diferente a minha vida, né? Sim. Já tá mudando bastante. Mesmo dentro da escola, tá mudando já. Uhum, Aí perfeito. eu acordo lá pelas 6 horas, 5h50, tomo café da manhã e às 7 horas eu vou pro meu trabalho, para ajudar meus pais na loja que a gente tem. Uhum, Aí trabalho das 7 às 11h30, aí das 11 uhum, até meio-dia a gente almoça, e aí 1 hora eu vou para aula, que tem dia que a aula começa 1 hora e termina às 5, e tem dia que começa 1 hora e termina às 4h45. Beleza. Aí depois que eu chego dessa aula, eu vou tomar um banho, vou descansar um pouco, uns minutinhos. Aí eu vou revisar o que está faltando, que é para o conteúdo da uhum, escola em si. Porque como eu não vou fazer o Enem ainda, meu uhum, Enem vai ter foco no próximo ano, praticamente. Então, eu foco naqueles conteúdos da escola, que usando o método Folha, questões, que nem você ensinou para uhum, nós, o método ATM. uhum. Tá, beleza. E tu não faz academia? Tu não faz exercício físico? Como é Faço. que foi? Aham. É que tem dias que não é tão fácil, assim, porque é muito puxado a minha rotina aqui. Uhum. E aí, por exemplo, quando tem um dia que sobra, que dá tempo, eu faço uns 40, 50 minutinhos de academia. Como aqui na minha cidade não tem academia, eu faço em casa mesmo. Eu vou lá, Uhum. fiz lá umas aulas de academia e vou Uhum. fazendo. Tá, perfeito. É interior, interior mesmo, então aí? Não tem nem academia? Não. Tá, beleza, entendi. Nada. Então, assim, vamos lá. Eu gostaria muito, assim, independente de que você tá no nono ano, né? Porque vai que tu emenda uma aprovação em medicina no segundo ano aí. Aí a É, tua família entra com a documentação e tu vaza do ensino médio o quanto antes, né? Então, eu gostaria muito que tu começasse a fazer provas, né? Eu gostaria muito que tu introduzisse provas no teu final de semana para tu ir pro ano que vem, tu chegar em 2022, ano que vem, preparado já, entendeu? ah, Então, tu fazer umas 10 provas aí até o final do ano, eu acho super interessante, sabe? Não sei quantas semanas tem até o final do ano, eu acho super interessante, tá? Você já começar a fazer essas provas, tá? Já começar a conhecer o seu inimigo, tá? Fazer provas, entendeu? Por quê? Imagina que tu vai estar lá no nono ano, tá? Me fala um conteúdo que tu tá estudando em biologia. leis de Newton. Biologia? Não, biologia não, esse aí é física. Biologia não entrou ainda, né? Não entrou ainda? É. O que Mas tem mais. lá a parte de química lá e como é que era ciências? Na minha época era ciências, que daí É, pegava química, física, tudo.
O nosso é ciência e física, na verdade. Aham. Tá, mas por exemplo, leis de Newton, tá? Vamos pegar Uhum, a leis de Newton. É um conteúdo que vai ser cobrado na tua prova. Então, por exemplo, tu pode pegar uma questão lá de mecânica, né? Embora não seja o conteúdo de leis de Newton, tu pode fazer uma neuroassociação com mecânica, um conteúdo bem prevalente. Tu pode pegar, fazer uma neuroassociação com as questões de cinemática, né? Que tem uma relação, que está intimamente relacionado, né? As leis de Newton e tudo mais, né? Então, assim, tu já pode pegar esse conteúdo, né? Porque através do método tu vai conseguir fazer esses conteúdos, fazer essas questões sem base nenhuma, tá? Tu consegue fazer isso, ok? Óbvio que tu vai ter que ter esse feeling, né? Que nem na academia. Se tu pega lá os 100 quilos e tu não consegue tirar a barra do chão, tu pega e larga ela. Tu não fica brigando com a barra, né? uhum, As questões é a mesma coisa. Tu vê que a questão é difícil, tu não briga com ela, tu pula, né? Eu sempre uso a metáfora da academia, né, Lucas? Porque na academia fica mais palpável, né? Você tem 100 quilos, né? Tem a força, né? A força peso ali, né? A lei da gravidade, que é uhum. difícil de você tirar o peso, né? Você tem que fazer uma força, a tua musculatura tem que fazer uma força maior para tirar aquele peso do chão, né? Então, É, se tem 100 quilos ali e tu vai tentar puxar ele para cima e tu não consegue levantar, ele continua ali, né? Tu pode brigar, tu pode fazer o que tu quiser, ele não vai sair do chão. As questões é a mesma coisa. Se tu tentou levantar ela, se tu tentou fazer ela e não conseguiu, tu pula e vai para a próxima, tá? uhum. Até tu achar as questões fáceis. Vai ter as questões fáceis. Beleza? Então, acho que assim, esse é o primeiro ponto, tá? Você botar uma prova aí na tua rotina de estudo, eu acho super interessante, tá? Anota aí, ó. No mínimo de 10 a 15 provas eu quero que tu faça esse ano, tá? Esse ano ainda eu quero que tu faça. Porque daí tu vai entrar em férias ali em dezembro, daí tu já consegue manter esse ritmo de uma prova por semana. Tu vai estudar pouquinho. 2, 3 horinhas por dia, tá? Bem tranquilo, tu não vai estudar muito. Vai fazer a prova, depois a partir dessas provas tu vai fazer as correções ali seguindo as 5 etapas do PBL ATM. Beleza. Aí, como a tua rotina, tu trabalha de manhã, tu estuda de tarde, durante a semana vai ser difícil tu fazer essas provas, tá? Aí o que Uhum. tu vai fazer? Tu vai pegar o teu final de semana, pega o sábado ali e o teu domingo de manhã e faz essa prova, né? O resto do tempo tu descansa, faz as provas, acabou a prova, já faz o mapa do erro, né? Faz uma prova no sábado e uma prova domingo de manhã. E deu, tá? Faz o mapa do erro. Então, em 7 horas, tu acabou, né? O teu final de semana tem 48 horas. 7 horinhas dessas 48 horas, você vai pegar e vai fazer essas provas. Vai sobrar 41 horas do teu final de semana para tu descansar, fazer o que tu gosta, né? Teu lazer, tá? Tá. Então, beleza, tá bom, né? Tipo, quantos por cento dá, né? Já estudou porcentagem já em matemática? Já, só que tem que revisar, porque curva de esquecimento tá aí. Sim, isso aí, isso aí. Então, assim, vai pegar uma porcentagem pequenininha ali do teu final de semana, né? Tem Uhum. 24 horas sábado, 24 horas domingo, dá 48 horas, né? Sim. Então, 7 horas, sobra 41 horas ali para você descansar e fazer outras coisas. Beleza. Aí, no teu trabalho ali, tu vai ter que achar alguma forma de tu meio que estudar ali, né? Quando não chega ninguém aí na loja que tu trabalha e tal, né? Quando não chegar ninguém, tu fica ali e vai dando uma estudada, vai corrigindo essas questões aplicando o PBL, tá? Para tu otimizar teu tempo. Nas aulas da escola, a mesma coisa, entendeu? Vai ter a troca de professor, vai ter aquele professor que não vai dar aula, vai ter aquele professor que ficou doente. Acontece isso? Uhum. Sempre tem, né? Tipo, que nem vai ter um feriado, aí não vai ter aula na segunda-feira, não vai ter aula aqui, entendeu? Vai É. engatando esses gaps para tu corrigir essas provas, né? Só que como tu vai corrigir só as questões fáceis, vai ser bem tranquilo, tu vai precisar de pouco tempo para corrigir essas questões, tá? E aí, outra coisa que eu gostaria muito que tu fizesse é finalizar o teu dia às 6 da tarde. 6 da tarde. 6 da tarde eu quero que tu não estude mais. Aí o que tu vai fazer depois desse período? Acabou 6 horas da tarde,
você vai descansar. Você vai ficar com seus pais, vai dar uma relaxada, vai descansar. E aí eu quero que você comece a aplicar a tua higiene do sono às 8 horas da noite, né? Como tu vai terminar ali os teus estudos às 6 da tarde, né? Terminou a escola às 5 horas, tu come alguma coisa, né? Dá mais uma revisadinha ali, 30, 40 minutos, bateu 6 horas, tu não estuda mais. Beleza, o que tu vai fazer depois? Tu vai descansar, vai relaxar. Chegou 8 horas, 9 horas, tu começa a tua higiene do sono, tá? Aí no outro dia, você vai acordar de 4 da manhã às 5 horas da manhã. Então, aquele teu estudo que tu fazia de noite, tu vai começar a fazer ele de manhã, tá? Nos primeiros dias, tu vai ter um pouquinho de dificuldade de acordar. Você vai ficar um pouquinho sonolento, porque o teu cortisol vai estar um pouco desregulado. Aí, o que que tu faz, Lucas? Tu pega e emenda um banho gelado, tá? Aí, no Mato Grosso, é bem mais tranquilo que aqui, por exemplo. Antes de vir aqui falar contigo, né? Acordei às 5 horas da manhã. Aí, o que que eu fiz? Eu fiz um banho gelado, né? Então, para mim, aumentar meu cortisol e ficar ligado. Eu consegui estudar, tá? Beleza. Aí você acorda entre 4 e 5 horas da manhã, para bater as 8 horas de sono. Aí tu faz a matemática, né? Que hora que for dormir. Por exemplo, se for dormir às 9, tu acorda às 5 horas da manhã para bater as 8 horas. Se for dormir às 8 horas ali, né? Tu vai ver que quando tu acorda cedo, tu chega a esse horário, o teu corpo meio que se acostuma, entendeu? Aí chega tipo 7h30, 8 horas da noite, já tá cansado, já tá sonolento. Se tu deitar na cama, tu já pega no sono, tá? Isso é bem legal. E aí tu vai ver que o teu dia ele vai ficar muito mais produtivo, tá? Porque assim, tu me perguntou de consistência, né? Por que que eu tô falando tudo isso? Porque a consistência, ela tá relacionada com a tua produtividade. A ideia é o quê? É tu produzir. Tu precisar de menos tempo para produzir mais. Não tu precisar de mais tempo para produzir mais. Porque a consistência, geralmente, o que que é? É o nosso cérebro dizendo que você precisa de descanso. E você precisa de descanso. Mas para você descansar com a cabeça tranquila, né, sem preocupações, você precisa ter produzido aquilo que você se comprometeu, né? Porque se você bater as suas metas, Lucas, você vai se sentir feliz. Pô, eu consegui fazer aquilo que eu tinha estipulado. E aí você tem que ter o teu tempo de lazer. Porque a consistência, ela nada mais é que o quê? O teu cérebro dizendo para você que ele está saudável, que ele consegue estudar, que ele consegue render nos estudos. Quando você não consegue render nos estudos, é o teu cérebro dizendo para você que você não está saudável, que você alguma coisa não está certo, tá? Ou o teu sono, ou a tua alimentação, ou o teu exercício, tá? Pode ser que pelo fato de você estar estudando de noite, né, revisando esses conteúdos de noite, você acaba não tendo um sono qualidade. Você demora para pegar no sono? Sim, às vezes. Então, essa questão da consistência pode ser isso, pode ser teu sono, tá? Embora, assim, é natural, você não é um robô, né? É natural que você tenha dificuldade, né? Que você não consiga render 100% do tempo, tá? Porque, né, você vai ter contratempos ali e é totalmente natural acontecer isso. O que que a gente faz para burlar isso? É exatamente o que eu te falei, rotina. Você ter uma rotina bem clara, você cuidar da tua saúde física e mental e você conseguir produzir mais e menos tempo. Então, por exemplo, tu vai às 7 horas, tu vai para o teu trabalho, né? Então você vai acordar entre 4 e 5 horas da manhã, vai fazer ali teu ritual, vai fazer seu banho gelado, vai fazer a sua meditação, e aí você estuda ali uma horinha, uma hora e meia, beleza. E aí, ao longo do dia, você vai pegando aqueles horários que você tem, por exemplo, no teu trabalho, se tiver uma folguinha ali, você puxa a prova e começa a corrigir. Se tiver uma folguinha lá na sala de aula, na escola, tu puxa a prova e começa a corrigir. Tu vai andar com a tua pasta, entendeu? Uhum. Tu pode pegar uma pasta, deixa eu mostrar como é que eu faço. Vou dar uma dica bem legal pra ti, ó. Pode comprar uma pasta folheada, tá? Que tem as divisórias, tá? E daí tu vai dividir cada matéria por cor. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, neurologia. Eu divido com a cor verde, tá? Aí, por exemplo, nefrologia é a cor rosa, tá? Aí, beleza. Você vai ter a tua pasta, né? Tu vai dividir as matérias. Então, por exemplo, tu vai botar lá biologia verde, química amarelo, né?
física azul. Aí você vai estar ali na sua escola, no seu trabalho, não chegou ninguém para me atender aqui na loja que eu trabalho. Aí tu puxa lá a prova, vê a questão e vai fazendo, entendeu? Porque eu quero que você coloque a escola como segundo plano, entendeu? Porque assim, se você estiver estudando para passar em medicina, tu vai ver que você vai conseguir render bem na escola. Porque você vai estar fazendo muitas questões, você vai estar praticando muito, entendeu? Então, automaticamente você vai render muito bem no ensino médio. Então, tu coloca o ensino médio como segundo plano, entendeu? Porque, por exemplo, na escola é só tu fazer o mínimo do mínimo que tu passa de ano, não é assim? É, Tu não só precisa o fazer nada. professor só manda fazer tarefa e mais nada. Às vezes nem. E deu. Então, assim, tu fazendo o mínimo, tu vai passar. Só que assim, imagina tu passar no segundo ano ali. Ano que vem tu vai estar no primeiro ano, correto? Isso. Então imagina tu passar em medicina no segundo ano. Vai ser excelente, porque daí tu já abandona o terceiro ano. Porque daí quando tu passa em medicina, você entra na justiça, é bem simples, pega um advogado, entra na justiça e você comprova, como você foi aprovado em medicina, você comprova que você já tem capacidades de terminar o ensino médio, não precisa ficar mais lá. Aí tu já vai direto para medicina, entendeu? Então, Ah, se tu tiver uma preparação, uma estratégia agora, entendeu? Porque assim, ano que vem eu tenho 3 anos de ensino médio. Não, pensa assim, ano que vem eu tenho que ir muito bem para que no segundo eu abandone já o ensino médio, entendeu? Já vai para a capital. O que tu acha dessa ideia? bem melhor. Entendeu? Porque assim, a energia mental, não sei se já ouviu essa metáfora, mas assim, a tua energia mental para você ter um casebre, para você morar numa casa humilde, numa casa precária, é a mesma energia cerebral para você morar numa mansão. Tu entende isso? Não A entendi. mesma. Não entendeu? Tá, eu vou explicar melhor para ti então. Olha que louco. A energia para mim conquistar um casebre, uma casa precária, uma casa bem humilde, tá? Consegue imaginar na tua cabeça uma casa precária, humilde, um casebre, Sim. tá? A energia, o quanto que eu vou ter que trabalhar é a mesma coisa. Olha que louco isso. A energia do meu cérebro, o quanto que eu vou ter que trabalhar, o quanto que eu vou me esforçar, é a mesma energia para mim conquistar uma mansão. É. É a mesma. Então, quando eu trabalhava lá de empacotador de supermercado, eu trabalhava tanto quanto eu trabalho hoje. Só que na época eu ganhava R$ 300 por mês. Eu ganhava uma miséria no final do mês e eu não tinha perspectiva de vida. Eu não tinha crescimento de vida. Hoje, eu trabalho tanto quanto naquela época, só que hoje eu estou dentro da faculdade de medicina. Entendeu o que eu quero Sim. dizer? É a mesma coisa. Então, o que muda é o quê? É a tua mentalidade, é a tua ambição, é o quanto que você quer. Então, não é que se você, eu quero passar em medicina ano que vem. Eu quero passar em medicina daqui 3 anos. É a mesma energia. Não vai mudar muito, entendeu? O teu trabalho, o teu esforço vai ser igual. A única coisa que vai mudar é a tua ambição, é a tua mentalidade. Eu quero terminar o ensino médio no segundo ano. É. Faz sentido para ti agora, Lucas? Faz muito sentido. Entendeu? Então acho que é isso, sabe? Porque daí você tendo umas 2 horas, 3 horas de estudo por dia, tá top, né? Daí tu vai estudar nesses horários vagos que tu tem, no teu almoço ali, pega, faz uma ou duas questões, faz questões fáceis que eu quero que tu faça esse ano, tá? Uhum. Entendeu? Se tu vê que a questão é difícil, que tá pedindo muita coisa, tu pula, tá? Aplica lá as 5 etapas do PBL-ATM, bem tranquilo, faz o fax lá para fazer as questões de matemática, né? Bem tranquilo, tá? Uhum. Tu acha que consegue 3 horas líquidas por dia? Consigo. Perfeito. Então eu acho que é essa visão que tu tem que ter, tá? Uhum. Mais alguma dúvida aí, Lucas? Não, Léo, por enquanto é só isso mesmo.
Beleza, então, Lucas. Espero ter te ajudado aí. Espero que você consiga passar em medicina, né? Mas eu acredito que se você pensar dessa forma aí, você consegue sim. Tá bom. Obrigado, Léo. Então tá. Valeu, Lucas. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Vamos ver aqui se a gente tem mais. Ó, o Pedro. Vamos ver se o Pedro quer entrar aqui na live. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aí de vocês, pessoal. Não tá aparecendo aqui. O Pedro. Pedro, se tu quiser entrar aqui, não sei se ele tá aqui na live ainda. O Pedro do A Mentoria, quiser conversar comigo, não tá aparecendo aqui para mim. Acho que ele deve ter saído. Vamos ver se ele tá na live aí ainda. Vamos ver aqui uma pergunta, então. Léo, o certo é dominar as questões fáceis só depois ir para as questões médias, correto? Sim. Por quê, né? Por que que primeiro você tem que fazer as questões fáceis? É que nem a lógica da academia, né? Você não consegue levantar 100 quilos, né? Primeiro, você precisa aprender a fazer um movimento, né? Depois que você fizer o movimento, você faz o quê? Você começa a botar peso, né? Depois que você 10 quilos, 20 quilos, 30 quilos, até você chegar nos 100 quilos. Se você ir direto para os 100 quilos e tentar levantar eles, você não vai conseguir ter um bom desempenho nos estudos, tá? Então, essa é a matemática, tá? E por isso que eu falo sempre que você tem que começar com o básico. Começa com o básico, né? E depois você você vai evoluindo, tá? Ó, a Cristiane falou, né? Parabéns, sou estudante, não sou estudante de medicina, sou professor de educação infantil. Ótimos conselhos. Isso aí, perfeito. Eu acho que todos os professores, né, deveriam pensar dessa forma, né? Todos os professores da escola, no ensino médio, ensino fundamental, deveriam ter essa visão, né? Porque às vezes a escola acaba atrofiando o aluno, né? O aluno, se tu perguntar, tu gosta de ir para a escola? Não, eu odeio a escola, né? Por que eu tenho que estudar isso daqui, né? Então, imagina esse nível emocional. A pessoa fica bloqueada para aprender, né? A pessoa não tem vontade de estudar, né? Então, eu acho que os professores deveriam estudar mais neurociência, né? Deveriam entender mais como funciona o aprendizado, né? Enfim, eu acho que é bem interessante. Ó, o Marco perguntou: você utiliza a estratégia dos flashcards? Vamos lá. É, o flashcards, ele é uma excelente estratégia, tá? O processo mental de memorização ele tem três estágios: a codificação, o armazenamento e a recuperação. O flashcard ele trabalha só a recuperação. Então, se você não fizer esses dois estágios bem feitos, o flashcards ele vai trabalhar só a recuperação, tá? Beleza. Então, olha que louco. Você tem que botar na balança, né? Se vale a pena você fazer flashcards, tá? Porque você vai gastar um tempo para fazer esses flashcards e quando você usar esses flashcards, você vai trabalhar só a recuperação, tá? Então tem que levar muito na balança. Eu uso algumas vezes flashcards, tá? Em algumas matérias na medicina eu uso flashcards, mas o meu foco é as questões. Eu faço só questões, faço questões, prática. E aí, algumas matérias, por exemplo, dermatologia, eu uso flashcards, tá? Para dermato, eu gosto de usar flashcards porque tem as lesões de pele, né? Então, tu tem que ter uma memória visual muito boa para aprender a dermatologia, né? Então, eu gosto de usar. Mas
no geral, eu prefiro questões, tá? Questões eu acho mais rápido do ponto de vista de tempo e vai trabalhar mais elementos. A codificação, o armazenamento e a recuperação você fazendo questões. Então, por isso que, por exemplo, os meus alunos do método Atleta da Mente, eu não oriento fazer flashcards, eu oriento só fazer questões. Pessoal, tem alguém que quer fazer uma pergunta para mim? Manda mensagem aí, só que tem que ser pergunta ao vivo. Escreve aqui nos comentários. Eu quero fazer uma pergunta ao vivo. Escreve aqui para mim. Eu quero fazer uma pergunta ao vivo. Vamos ver se tem alguém que quer entrar aqui e fazer uma pergunta. Olha a minha pergunta. Pois é, mas é que eu acordo às 5 da manhã, vou para a escola às 6h30, eu não consigo render muito. O que eu faço? Faço. Com 2 S, André. Pô. Giank, tá. Vamos lá, o Giank, então. Opa, Giank, é Ô, assim que Léo, fala? É isso. Giank? Tudo É bem? Jean. Gian, tá. Isso. Beleza? Tudo bem, Giank? Como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. Tô bem. Então manda aí a tua pergunta. Então, você estava falando dos métodos, né? Aham. Eu conheci você a partir de uma amiga, que ela acompanhava você, Da e onde ela que tem você muito. é? Eu sou de São Paulo. São Paulo? São Paulo capital? Isso. Qual bairro que é que tu mora? Eu moro na Vila Sofia, Na Vila Zona Sofia? É Sul. perto É, Zona Sul? Ah, entendi. isso. E aí eu conheci, eu estudo no Senac, né? E tem alguns métodos diferentes e até interessantes. Estou no ensino médio ainda, Aham. mas aí ela comentou e hoje a gente está até fazendo um projeto relacionado à aprendizagem, né? Baseado na neurociência. Aham. Então, o projeto do ano passado foi um projeto comparando o cérebro com o computador, porque a gente faz o curso técnico de TI, e aí a gente fez essa comparação lançou revista, podcasts, entrevistas com médicos e tudo mais. E esse ano a gente está fazendo relacionado à aprendizagem. Uhum. Então, o nosso projeto tem o nome de Brain Power, e aí eu fiz a relação com TI como education, que seria a relação do esports, né? Que tem Aham. muito hoje em dia, com education. E aí a gente tá relacionado a isso nesse projeto desse ano, né? Uhum. Para justamente no ponto que você toca muito, que é aprender a aprender, né? Uhum. Meta-learning, E né? O americano chama meta-learning. exatamente. E aí a minha principal dúvida que eu estava assistindo a live aqui que você fez com, como é que é o nome dele? Lucas. Com o Lucas. E uma coisa que me chamou a atenção foi os métodos, porque cada método que você utiliza para um objetivo, né? Cada Uhum. método de estudo. E são muitos os métodos que a gente tem. Então, se você for pegar na internet, por exemplo, como você estava falando com ele, como passar em medicina, vai aparecer 300 milhões de métodos e aí você fica todo perdido. Aham. Então, a minha pergunta é justamente essa. Como saber para qual o objetivo de cada método, sabe? Aham. Então vamos lá. Muito boa a tua pergunta. Tu quer ser médico, isso? Sim, sim. Tu quer ser médico? Muito legal, porque a medicina, cada vez mais, ela vai precisar de médicos que tenham essa visão que tu tem, uma visão mais tecnológica, né? Como que eu posso unir a medicina com a tecnologia? Porque geralmente tu vai perceber isso na medicina, quando tu entrar,
Óbvio que vai depender muito da tua faculdade, né? Eu faço no interior, então talvez se tu fizer na capital vai ser um pouco diferente. Mas vai ver que o médico tem muito essa resistência ainda com a tecnologia, né? Então a gente precisa cada vez mais de pessoas que estão pensando fora da caixa. Então, parabéns. E sobre essa questão dos métodos e qual que é o propósito de cada um dos métodos, tu sempre pensa na ponta, né? O que tu quer? Você quer passar na prova, correto? Sim. Quer passar na prova, tá? O médico, o que o médico quer? Ele quer atender o paciente dele, né? Ele vai chegar o paciente dele, vai ter determinados sintomas, vai ter determinadas queixas, tá doendo isso, tá doendo aquilo, eu tenho tal sintoma, eu tenho tal problema, e o médico vai pegar esses dados, vai processar esses dados, o córtex pré-frontal vai processar esses dados, vai perguntar lá para os neurônios do hipocampo, pô, que memória que tem aí, né? E óbvio que isso é em milésimos de segundos, né? Que memória que tem ali? Aí ele vai falar, ó, eu lembro disso, eu lembro daquilo. Aí ele pega esses dados, traz para o córtex pré-frontal, processa e em cima disso ele cria uma estratégia, uma linha terapêutica para ajudar aquele paciente dele. Daqui um pouco ele vai fazer uma investigação para ver se aquele paciente dele tem algum problema, se ele tem alguma doença, né? Ele vai começar uma investigação, ele vai começar a pedir exames complementares para fechar aquele raciocínio dele. Então ele vai pedir, por exemplo, vamos pegar do cérebro, ele vai pedir uma neuroimagem. Pô, será que esse paciente tem uma demência? Ele está perdendo a memória. Ele já tem a idade específica ali da demência, né? E aí tem vários tipos de demência, né? Ele vai pedir um PET scan para ver o metabolismo cerebral do cérebro, né? Enfim, só estou alucinando aqui, estou dando hipóteses. E aí ele vai pensar um tratamento para ele ajudar o paciente dele. Então esse é o objetivo dos 6 anos da medicina. É você conseguir fazer isso depois. Correto? Entendi, correto. Então eu vou estudar para isso. Eu vou estudar pensando sempre nessa questão prática. Aí, por exemplo, quando a gente vê lá Harvard, né, Yale, as melhores faculdades de medicina, como é que eles fazem a medicina, né, a escola médica, o medical school? Eles fazem uma medicina baseada em prática, né? Eles usam os problemas do dia a dia que o médico vai ter como um veículo para eles aprenderem, tá? Beleza, esse é o objetivo do médico. Então, a minha estratégia de estudo, os métodos que eu vou utilizar de estudo dentro da faculdade de medicina são para esse objetivo, para me conseguir fazer isso. Então, quando eu sento para estudar, por exemplo, melanoma, né, que é um câncer de pele, eu penso quais são os sintomas, quais são as características que esse paciente vai ter. Depois eu vou ver qual que é a fisiopatologia, quais são os problemas no organismo desse paciente para ele ter esse problema. Depois eu vou ver quais são os exames que eu peço para resolver aquele problema. E depois eu vejo o tratamento que eu faço para ele. Então o meu estudo é baseado no que? Na prática que eu vou ter depois. E aí eu vou encaixar métodos que potencializem isso. Por que eu estou te falando isso, Gian? Porque para você passar em medicina, você precisa fazer o quê? Provas. Tá. Vai ter uma questão e você vai ter que resolver essa questão. E a partir dessa questão, né, você vai marcar 5 alternativas. Tá? Certo. É isso. Tem que fazer isso para você conseguir passar em medicina, tá? Beleza. Então agora nós temos que pensar quais são os métodos que você vai ter que utilizar para você conseguir resolver essas questões. Entendi. Entendeu o que eu quero dizer? Aí eu te pergunto, aí eu te devolvo a pergunta. Quais são os métodos que você acha que você tem que usar para resolver questões? Para resolver a prova? Então, eu acredito que, baseado assim, no que eu costumo fazer, inclusive, para resolver questões, eu não posso estar somente Não, pegando... peraí, Gia, só fazendo uma intervenção didática, porque esse conteúdo ele fica gravado, ele pode ajudar outras pessoas. Tu vai fazer provas. Qual que é a tua estratégia de estudo? Aprender e não esquecer. Vou fazer de novo. Ó, você vai fazer provas. Tu vai chegar lá. Qual o vestibular que tu vai fazer? FUVEST ou Unifesp? FUVEST. FUVEST. Tu vai sentar lá no dia da FUVEST e o cara, o fiscal, vai chamar lá, Gian, eu. Aí ele vai pegar uma prova e vai te dar, ó, tá aqui a prova pra ti. Ele vai te dar tu vai poder levar uma caneta, um copinho d'água, você vai sentar, vai ter tu e a prova e o papel. Beleza. Aí eu te pergunto de novo, qual que é o método de estudo que você tem que usar para conseguir passar em medicina?
É Ou uma resposta só, simples e objetiva. provas. 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 O meu método de estudo, ele é prova. O meu Sim, aluno vai fazer prova. Prova toda semana. Tem alunos agora, que nós estamos na reta final, ele faz prova segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Todo dia o cara faz prova, porque no dia ele vai pegar a prova. O que que eu vou fazer quando eu for médico, Jean? Eu vou atender paciente. Então, quando eu estou estudando, eu penso simulando uma situação que o cara vai aparecer ali e como que eu vou ajudar ele. Entendeu? entendi. Beleza. Prova. Então, você vai fazer prova. Porque no dia você vai ter prova. Eu vou ter pacientes para ajudar. E aí, como é que é na escola? Como é que a escola faz? Como é que a escola faz? Ela te ensina e você, no final da semana, faz a prova para que você, no final do ensino médio, por exemplo, faça o Enem, e que é um outro tipo de prova. Veja, olha que louco, né? Então, você tá ali na escola, né? É óbvio que a escola ela não foi programada para você fazer provas, ela foi programada para o dia a dia, né? Para ter um Sim, conhecimento para a vida, né? Se tu pegar o objetivo da escola, é isso. Só que a escola, ela faz o quê? Ela dá a teoria. Vai lá um professor que é especialista naquele conteúdo e ele começa a exatamente. falar. Só Uhum, que no dia a dia não vai ser assim. sim. O dia a dia vai ser o quê? Prática. Vai ter prática. Prática, 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 né? O cara Uhum, que vai pintar uma casa, ele vai ter a tinta, ele vai misturar a tinta para dar a cor tal e não sei o quê. O cara que é um encanador vai ter a pressão do cano, vai ter isso, vai ter aquilo. O cara que vai dirigir o Uber, por exemplo, ele vai ter a quantidade de gasolina que ele consegue andar, e ele vai ter que fazer um cálculo matemático para ver quanto de gasolina que ele tem que colocar para ele andar tantos quilômetros. Ele vai ter que fazer um cálculo de quanto que ele tem que trabalhar, quantas horas ele tem que trabalhar para ele conseguir ganhar tanto dinheiro. Então, isso que a escola deveria ser. Prática, só que ela não é. Por isso que até eu fiz uma live um tempo atrás, e aí eu digitei que eu estava com o Google aberto, eu digitei. Pra gente descobrir, né? Porque eu nunca gosto de falar de achismo, eu sempre gosto de falar de estatística. E aí eu vi uma estatística, uma pesquisa que fizeram, que 95% da galera que sai do ensino médio sai sem saber muita coisa, sem saber quase nada. entendo. 95%. Por quê? Porque a escola não tem prática, né? E aí, pensando no contexto de passar em medicina, o que a pessoa pensa? Quando ela pensa em passar em medicina, ela pensa em fazer cursinho. E como é que é o cursinho? É uma aula teórica do professor falando. Uhum, exatamente. Entendeu? Não, Sim, não é a prática, né? Beleza. Aí, a partir dessa prova, daí sempre surge a dúvida: como é que eu vou fazer questões sem saber a base, né? Aí vai ter várias estratégias para você conseguir fazer isso, né? O primeiro ponto é que eu sempre dou o exemplo da academia, né? Tu estava assistindo ali, provavelmente tu viu eu falando do Lucas. Se tem sim. 100 quilos na barra, tu tenta levantar ela, tu não consegue, tu vai para a próxima, né? Só que Uhum, na escola, o professor não fala isso, né? Na academia é mais visível. Se tem o cara mais forte, ele consegue levantar os 100 quilos, ele consegue botar 100 quilos nas costas e consegue levantar. E uhum. tem algumas pessoas que só conseguem fazer só acabar, né? Na academia é visível isso. Na escola, Sim, não. Porque a nossa performance física e mental é muito parecida. Entendeu, Jean? sim, sim. De uma certa forma, até a mente faz parte do corpo, né? Se a gente for fazer a comparação, você tem que estar treinando a mente para provas que, no caso, nesse caso aqui, seria isso, fazer provas para você poder estar treinando a mente e cada vez mais você conseguir realizar questões cada vez mais difíceis, né? Cada vez mais complexas. Isso aí, perfeito. E aí tu pensa assim, Léo, para mim resolver um problema, eu preciso de base, né? Eu preciso de base teórica, né? Eu preciso entender quais são aqueles conceitos que aquela questão está pedindo, que aquele problema está pedindo. Beleza. Mas primeiro você faz a prova. Aí, a partir dessa prova, você vai buscar esses conceitos, vai buscar esses conhecimentos, né? Porque o aluno geralmente ele vê a videoaula para ele ganhar a base. Pô, eu fiz um ensino médio horrível. Aí ele vai lá e vê videoaula para ele ganhar a base teórica, para ele desenvolver a base teórica e conseguir resolver as questões. Só que como é que a gente ganha a base teórica? Aprendendo. E como é que tu aprende? De acordo com a neurociência, praticando. Uhum, Então tudo volta para a prática. Prática, prática, prática.
Aí você vai adquirir o conhecimento. Beleza. Aí, para os meus alunos, né, a gente usa algumas estratégias. Por exemplo, tem uma estratégia que chama PBL-ATM, que ela é dividida em 5 etapas. Então, o aluno pega essa questão, ele fez a prova ali, né, errou toda a prova, não tem problema nenhum. Depois dessa prova, ele vai seguir essas 5 etapas. Então, ele vai usar uma estratégia de estudo que chama aprendizagem baseada em problemas. Então, ele pega o problema que aquela questão mostrou para ele e, a partir daquele problema, ele busca as soluções para aquele problema, né? Então, ele usa um estudo 100% tempo-ativo, ele é 100% tempo-ativo. Só que aí tem um detalhe, que é a curva do esquecimento. Tem uma noção mais ou menos do que é, Jean? Sim, sim. Uma noção assim básica, mas tenho. Por exemplo, se eu te perguntar o que tu estudou segunda-feira, Sim, não, muito provavelmente eu não vou saber. E, inclusive, por exemplo, sei algumas aulas que me que marcaram aulas? da segunda-feira, mas do que foi realmente falado em muitas matérias eu não tenho a mínima ideia. Tu vê que louco isso, né? Então, Uhum, aquele tempo que tu investiu segunda-feira foi perdido, porque tu não lembra mais. sim. Uhum. Então, por exemplo, ó, se tu fizesse a mesma pergunta para mim, segunda-feira de manhã eu acordei e eu estudei cefaleias, né? Migrânia, migrânia sem aura, qual que é o tratamento abortivo e qual que é o tratamento profilático? Quais são os objetivos de cada um dos tratamentos? Quais são os medicamentos que eu utilizo? Segunda-feira de manhã eu estudei isso. Por quê? Porque eu tenho uma estratégia de revisão. Aí vem o outro ponto que eu queria falar contigo. Então, nós falamos da aprendizagem, né? Você precisa de aprendizagem, né? E aí você também precisa da memória, para você relembrar esses conhecimentos. Acho que esse Entendeu? é a grande questão, né? É o grande ponto, assim, de dificuldade dos alunos, principalmente do ensino médio. Porque você está ali naquele momento, e ainda mais agora nesse momento de pandemia, estando presencial ou não, você muitas vezes lembra de alguns momentos ali que você teve em aula, mas matéria e foco na aula mesmo, muitas vezes você não lembra. E aí chega na hora de fazer a prova, por mais que você estude, aí entra o grande problema, né? Você grava para aquele momento e depois você já esqueceu de novo. Perfeito. Então, assim, pensando do ponto de vista neurofisiológico do nosso cérebro, tá? Para mim, finalizar a tua resposta, para mim responder a dúvida, a pergunta que tu me fez. Então, para finalizar, então você vai ter um problema, né? Pensando no ser humano. Por que nós aprendemos? Por que nós memorizamos? Tá? Pensa lá do cara das cavernas. Tinha uma pedra gigantesca e ele não conseguia levantar aquela pedra. Aí ele pensou, como é que eu resolvo esse problema? Aí ele criou uma alavanca. Então, mesmo sem força, fazendo menos força, ele consegue levantar aquela pedra. Beleza, só para tu ter uma noção. Então, tu vai ter um problema, o nosso cérebro é assim. Por isso que ele desenvolveu essa habilidade extremamente sofisticada que a gente chama de aprendizagem e memória. Então, tu vai ter um problema no teu dia a dia. A partir desse problema, você vai ter uma memória, né? Você vai ter uma aprendizagem e você vai ter um conhecimento. Então, conhecimento, aprendizagem, né? Você tem um conhecimento, você aprende, você entende como é que esse conhecimento funciona, você memoriza esse conhecimento para você conseguir resolver algum problema do dia a dia. Tu entendeu? Uhum, E aí, dentro do perfeito. método Atleta da Mente, porque assim, pensa comigo, Jean. Eu, com 12 anos, eu fui diagnosticado com TDAH, transtorno de atenção e hiperatividade. Fui reprovado em história, fui reprovado em matemática. E como é que eu explico para uma professora minha lá da época da escola que eu passei em medicina, que eu faço medicina de graça, 100%, competindo com pessoas do Brasil inteiro. Hoje eu estou no 3º ano da faculdade de medicina, quase indo para o 4º ano, e eu nunca peguei exame, eu nunca fui reprovado. Eu tenho vários colegas que já foram reprovados, eu nunca fui reprovado. E eu tenho 2 trabalhos. Eu faço medicina, eu tenho 2 trabalhos. E além de tudo isso, eu reservo 60 minutos do meu dia para vir aqui e dar conteúdo 100% gratuito para ajudar as pessoas e para mudar algumas coisas que eu não concordo dentro da medicina. Né? Então eu faço o meu para mudar, que é a questão de ser um curso elitizado e tudo mais. Mas enfim, voltando aqui. Então como é que eu explico isso para uma professora minha? Se eu era o pior da turma, como é que eu Aham. explico para ela? Então é técnica, é estratégia, não é um milagre, não é sorte, é uma técnica, é um passo a passo. E a neurociência me ajudou muito nisso, entendeu? Então toda vez que você for sentar para estudar, tu tem que ter essa visão que eu te falei aqui.
Então, flashcards, isso e aquilo, né? Toda hora a galera vem aqui perto de técnica e coisa. Cara, não é sobre isso. É sobre o quanto você vai estimular o teu cérebro para você aprender e memorizar. Ponto. Sim, perfeito. É muito interessante esse ponto que você trouxe. E assim, a minha dificuldade era realmente essa, de entender essa metodologia, entender essa essência, porque a grande dificuldade que eu vejo na maioria dos casos essa forma de estudo, essa forma de aprendizagem. Porque muitas vezes eu vejo que, beleza, eu vou fazer a prova e aí eu tirei uma nota boa. E aí, beleza, eu sou considerado um bom aluno. Ah, fiz a prova, tirei uma nota ruim, sou considerado um mau aluno. E aí você já entra numa questão que eu vi numa outra live sua também, da questão da confiança, né? Esse treinamento todo, esse método todo, essa técnica, você dá uma confiança não só para si, mas uma segurança na hora de fazer a prova que você sabe, né? Então tem toda essa questão, na hora que você chega para fazer a prova, você fala assim, eu estou confiante. E aquilo muda o patamar ali de nervosismo para fazer uma prova, que influencia muito na questão do esquecimento também, né? Muitas vezes você sabe, mas pelo nervosismo você acaba esquecendo de uma coisa que é simples. E quando você relaxa, quando você vai relaxado para fazer a prova, a sua possibilidade de ir melhor é muito, muito maior, né? Perfeito, perfeito. E eu sempre falo para os alunos, né, Jean? Quando o aluno ele entra no método, eu sempre falo para ele, cara, isso daqui não é só para tu passar em medicina. Óbvio, Sim. nós queremos que você aprenda como passar em medicina em 60 dias. Mas o meu objetivo, Jean, é o quê? É que o cara, eu tô treinando ele para medicina. Eu não quero só que ele passe em medicina, eu quero que ele seja um médico extraordinário. É esse o objetivo, que eu quero criar uma comunidade, né? Eu penso lá daqui a 6 anos, quando meus alunos virarem médicos ou médicas, eu penso em criar uma comunidade com eles, para a gente fazer um impacto na vida das pessoas. Esse é o nosso objetivo. Então, quando esse aluno entra, eu estou treinando ele, não só para ele passar em medicina, mas também para a medicina. Porque a medicina vai pegar pesado com ele. A medicina ela é muito ingrata. A medicina vai fazer ele sofrer. E quando ele entra com essa mentalidade, o cara já trabalhou todos esses elementos, né? Então, dentro do método Atleta da Mente, ele vai ter desenhado passo a passo tudo que ele precisa fazer. Passo 1, passo 2, passo 3. A gente tem um algoritmo, né? Que é o passo a passo que ele vai ter que seguir, tá? Tudo baseado na neurociência. E uma das etapas que o aluno vai passar, que é o inner game. Então, ele vai fazer um treinamento mental interno. Ele vai treinar as emoções dele, ele vai conhecer como ele é. Por quê? A inteligência emocional é mais importante que o QI. No longo prazo, a pessoa que mais vai ter sucesso na vida é o que tem inteligência emocional. E eu não sou uma pessoa inteligente. Eu tenho muita dificuldade de aprendizagem até hoje, mas eu tenho inteligência emocional. E é isso que vai fazer eu ter mais sucesso. E é isso que eu quero com o meu aluno. Eu quero que ele tenha sucesso. Eu quero ver ele daqui a alguns anos ganhando 30, 40, 50 mil por mês. Eu quero que ele saia da média. A medicina tem uma média. E eu quero que ele saia da média. E óbvio que eu estou falando aqui do valor financeiro do ponto de vista didático. Por quê? Quando o cara chega nesses números, é o quê? Ele está impactando vidas. Se ele está impactando vidas, porque nós vivemos no modelo econômico capitalista, né? Então o dinheiro é o elogio mais sincero que a pessoa pode dar, né? Ela voltar no teu consultório, ela pagar a tua consulta, esse é o elogio mais sincero, né? Então, como a gente vive nesse modelo econômico, o valor financeiro. Então, o meu objetivo não é só uma técnicazinha, um flashcardzinho, um cronogramazinho. Não, eu quero mudar a vida do cara. Eu quero treinar ele para ele chegar no topo. Então, esse treinamento que ele está fazendo agora vai ajudar ele na medicina. Entendeu? Sim, legal. Porque a medicina vai cobrar. Pensa assim comigo, Jean, olha que louco. Agora é uma prova, tu está pegando uma prova. Daqui a alguns anos vai ser um paciente que vai estar na tua frente, você vai consultar ele, vai coletar a história e vai contar para o teu professor, que é o médico. Uhum. E aí, se você errar, ele vai... Entendeu? É complicado isso. Se tu errar, ele vai cair em cima de ti. Pô, mas eu falei isso na aula. Sim. Eu te ensinei isso aqui na aula. Como é que tu não sabe? Ele vai falar assim. Só que daí vai ter a sala inteira ali, né? Enfim. E aí você vai ter que começar a aprender a lidar com isso, trabalhar com essa questão emocional, né? E aí eu assim, me dá vontade de dizer, não importa que dá vontade de dizer isso, né? Não importa que tu ensinou isso na aula, porque tem um negocinho chamado curva do esquecimento.
Os neurônios do hipocampo vão esquecer as informações que tu passou, né? Mas não posso pela questão da hierarquia. Mas tu entende isso, que tu vai ter que trabalhar essa questão emocional para você aguentar os 6 anos de medicina. Porque medicina, de cada 10, 5 desenvolve algum problema emocional. De 10, 5 vão desenvolver depressão, ansiedade, angústia, alguma coisa. Aí tá a grande questão, né? Os problemas emocionais, porque acho que não só para medicina, né, mas para muitas outras profissões, só a parte do treinamento que você se vê ali numa situação mais apertada, mais complicada, você saber trabalhar tudo isso. Eu gosto muito, eu penso assim, eu quero trabalhar muito com medicina esportiva, né? Eu gosto muito do Aham. esporte e tudo mais. E no esporte tem muito isso. Você saber trabalhar essas questões emocionais. Porque você está numa situação difícil ali, você tem que pensar o mais rápido e o mais eficiente possível. E errar ali talvez não custe uma vida, né? Mas no caso da medicina esportiva, pode custar uma vida também. Numa cirurgia, onde você tá se complicando ali, a situação tá ficando complicada, então tudo isso tem relação com o emocional, principalmente, né? Mais do que o conhecimento, de certa forma, material, entre aspas, né? Isso aí, perfeito. Tem uma aula minha que eu dou o exemplo do Brasil e Bélgica, né? Da última Ah, que Copa do legal. Mundo, né? Brasil e Aham. Bélgica. Eu dou esse exemplo Peraí. Toda a minha aula eu sempre dou um exemplo prático do dia a dia, para ficar mais palpável para o aluno, porque pensa que eu tenho que Uhum. explicar neurociência. Então, neurociência já é difícil. E eu tenho que explicar para um cara que quer passar em medicina e eu não posso aprofundar muito. Então, eu dou esse exemplo, porque é um jogador que ele tem uma alta capacidade técnica, né? Ele é um. Só que naquele momento ele baixou a capacidade técnica dele por causa do nível emocional. Ele subiu o nível emocional dele, né? E então, assim, é bem interessante essa questão, né? De a gente pensar o estudo como uma performance, né? Que nem no esporte. Eu sempre faço metáforas com o esporte para os alunos pensarem assim. Mas eu respondi a tua dúvida, Gê, ou deixei mais confuso ainda? Não, respondida. Tipo, uma outra pergunta, não sei se pode fazer mais uma, Pode fazer mais mas uma. que dica você dá assim para estudar a neurociência, para explicar a neurociência de uma certa forma assim, não tão complexa, porque até para esse projeto mesmo, porque a gente quer Aham. fazer essa um pouco baseado na neurociência, lógico, sabendo que é complexo, a gente não vai explicar totalmente como um neurocientista, né? Uhum. Mas se a gente tiver, assim, pelo menos uma base de que, para poder saber, para ter noção, assim, uma noção geral. Então, assim, para estudar, tu vai ter que, para tu, né, tu como, pô, eu quero aprender mais neurociência, você vai ter que estudar, né? Aí eu, se for aprendizagem, mas no teu caso acho que não é só aprendizagem, né, mais no contexto geral, mas assim, de que eu estudei, assim, foi a Stella Collins, que é uma neurocientista britânica, né? Tem o livro dela, Neuroscience for Learning, e é um livro muito legal, gostei bastante. Ela estudou a vida dela, a vida inteira dela sobre criança, sobre aprendizagem, então gosto muito do livro dela. Então, assim, para estudar, não tem como fugir, tu vai ter que estudar e tem que falar inglês, né? Infelizmente, no Brasil tem pouco conteúdo, né? E é um conteúdo meio desatualizado, tá? Sim. Então, assim, para estudar tu não vai ter que fugir. Agora, para tu ensinar para outras pessoas a neurociência, aí você tem que sempre usar exemplos, né? Que nem no caso aqui, então, eu dou uma aula sobre sistema límbico, né? Sobre a neuroanatomia do sistema límbico lá. Então, hipotálamo, hipocampo, né? As amígdalas do cérebro. Então, para mim poder explicar todo o tálamo, para me explicar todas essas estruturas, né, que compõem ali o sistema límbico, eu uso exemplos. E um exemplo muito claro, né, do impacto que o sistema límbico tem nas nossas funções, nossos comportamentos, é esse do Brasil e Bélgica. O Brasil tinha os melhores jogadores do mundo e a Bélgica tinha jogadores que, de certa forma, ali pensando numa comparação, eram jogadores inferiores aos jogadores brasileiros, né? E até do ponto de vista salarial, os jogadores brasileiros ganhavam muito mais que os da Bélgica, estavam nos melhores times da Europa e mesmo assim eles perderam, né? Mesmo tendo a técnica, mesmo tendo o QI, eles perderam. Por quê? Porque é a questão emocional, né? Então essa Sim. questão emocional é muito importante. Então acho que assim, uma dica assim fantástica para ti é tu dar exemplos. Então na feira lá
do teu projeto, quando você for explicar para uma pessoa leiga, você tem que pensar num exemplo. Qual que é o exemplo do dia a dia, do cotidiano, que explica, que exemplifica esse conceito que eu quero apresentar? Né? Por exemplo, comparar, né? Eu uso um artigo do MIT sobre que eles comparam, né? O cérebro humano, ele atende os 4 critérios para ser considerado computador. E eu quero explicar isso para eles, né? Da questão de processamento de informação, né? Porque às vezes o aluno, o que acontece? Ele vai lá, aconteceu isso essa semana, ele vai lá e compra um cronograma. Uhum. Compra um cronograma. Aí o cronograma manda o que ele tem que estudar. Ele acha que esse que é o problema. Eu não sei o que ele tem que estudar. Ele vai lá e compra o cronograma. O cronograma, ó, estuda isso, estuda aquilo, tal, né? E, enfim. E aí o cara começa a estudar, só que é muita informação. Aí ele começa saturado de informação. Porque imagina, Jean, que você vai pegar o teu computador, o processador do teu computador ele não é um processador tão top assim, e você vai abrir um monte de aba no teu navegador. Você vai abrir YouTube, você vai abrir vídeo, vai começar a baixar um filme, vai abrir um monte de coisa. O que acontece? O computador começa a ficar lento. Uhum. Porque é muita informação para ele processar. O cérebro é a mesma coisa. Então, para você conseguir processar essas informações, você tem que fragmentar esse conteúdo. Né? Por isso que a prova é muito legal, porque a prova você vai ver um pedaço do conteúdo da questão. O conteúdo da questão ele é desse tamanho. Só que daí na prova você vai pegar só um pedaço. Pum, aprendi isso. Aí tu faz outra prova. Aí tu aprende outro pedaço desse conteúdo desse tamanho. Aí você vai fragmentando o conteúdo. E aí no longo prazo, né? Porque a Stella Collins, essa neurocientista que eu citei para você, ela fala que a aprendizagem acontece no longo prazo. Você não aprende do dia para a noite, você aprende no longo prazo. Você aprende todo dia um pouquinho, né? Uhum. E daí isso tira um peso das tuas costas. Porque na escola, a professora fala o seguinte, eu vou dar essa aula aqui para vocês têm que saber esse conteúdo. Ela pergunta no final da aula, aprenderam? Alguém tem alguma dúvida? Numa aula de 50 minutos que ela dá um conteúdo que ela demorou a vida inteira para aprender, e ela pergunta pro aluno, terminou a aula, alguém tem alguma dúvida? Entendeu? Exatamente. Uhum. Então, assim, e é muito louco isso, porque eu vejo tantas pessoas, às vezes até colegas da medicina, tendo problemas emocionais, né? E eu só ajudo quem quer ser ajudado. Então, quem quer vir aqui às 6 horas da manhã me ver falando sobre neurociência, sobre aprendizagem, vem aqui e me escuta. Eu não fico cagando regra, não, eu não sou coach, não. Eu fico ali, porque se conselho fosse bom, seria dado de graça, né? Então, eu não fico dando. Mas, assim, às vezes eu vejo pessoas com vários problemas emocionais que o cara não entende isso. Ele não entende que aquela aula que ele recebeu, ele não vai aprender agora. Ele vai ter que estudar todo dia um pouquinho. Para mim, a aula não funciona. Eu já nunca, assim, eu digo aula teórica. A aula prática, para mim, é uma prioridade. Eu acho que se a medicina fosse só aula prática, seria maravilhoso. Mas, assim, aula teórica, para mim, é uma coisa que eu nem vou. Né? Eu pego o tópico da aula, faço questões sobre aquele tópico, e a partir daquele tópico, eu começo, tem muito resumo de veterano, né? Então eu pego o resumo do veterano para ver, porque pensa, por exemplo, cefaleia é um conteúdo gigantesco, então tem que ver aonde que o professor focou mais. Então, eu faço questões sobre cefaleia, né, sobre o tratamento, sobre quais são os conteúdos que são mais prevalentes para mim estudar aquele conteúdo, e depois eu comparo ali com o resumo que um veterano meu fez, do professor, e aí eu faço algumas adaptações. Então a aula teórica para mim é uma coisa que, para mim, não gera resultado, mas eu vejo que várias pessoas também não geram resultado pela questão de que você é passivo, né? Você não é ativo, você não está criando conhecimento. Então, isso é um grande problema. Então, respondendo a tua pergunta, é isso. Tu tem que dar exemplos, tá? Exemplos do dia a dia. Beleza, perfeito. Obrigado, Léo. Eu queria agradecer, assim, foi de supetão mesmo, eu coloquei aqui para participar e acabei entrando, mas queria agradecer mesmo de verdade. Já foi uma boa ajuda, porque a parte da neurociência, que é complexa, a gente estava com muita dificuldade, principalmente, por essa complexidade, né? A gente falou assim, cara, como que a gente vai transformar isso em um produto, né, para apresentar para os professores, em 50 minutos, por exemplo, um assunto tão complexo como a neurociência. E como que a gente vai explicar essa questão da aprendizagem para eles, numa apresentação que vai ter e tudo mais. E a gente tem que gerar um produto. Então, eu queria até ver com vocês, se for possível, para a gente manter o contato, qualquer coisa, fazer uma entrevista, você explicando alguns pontos assim básicos para a gente poder colocar na revista ou num podcast. Claro, claro. Manda mensagem para mim no direct e aí eu posso ajudar o projeto de vocês. Beleza. Então tá, Jean. Obrigado, Léo. Até mais. Tchau, tchau. Até Valeu. mais. Obrigado.